Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Esdras. Se você não sabe onde fica o livro de Esdras, não precisa ficar assustado. Abra sua Bíblia perto de Salmos e retroceda um pouco e você chegará ao livro de Esdras. Enquanto você procura, e talvez alguns de vocês vão demorar um pouquinho, irmãos, hoje nós teremos um sermão um pouco diferente. Não teremos um tema, uma proposição, como eu sempre anuncio, 3 pontos bem elencados. Nós faremos algo um pouco diferente. Os temas estarão aqui, os pontos estarão aqui, a ideia estará aqui, mas eu não anunciarei eles porque essa semana eu estava meditando. E Deus falou comigo fortemente a partir dessa passagem. E quero compartilhar algumas impressões minhas com vocês e aquilo que Deus tem para falar conosco por meio da sua palavra. Amém? Esdras capítulo 8. Vamos até Esdras capítulo 8, nós leremos do versículo 21 ao versículo 23. Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei e um exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Nós temos aqui uma mistura de pessoas um pouco mais velhas e um pouco mais novas. Os mais novos me perdoem, mas os mais velhos, na época que nós ficávamos o domingo inteiro vendo televisão e aqueles programas bem educativos, né? Domingão do Faustão, programa do Gugu. No programa do Gugu, vocês vão entregar a minha idade também que eu via televisão, né? Tinha um quadro que era bastante emotivo e bem interessante, que era chamado De Volta para a Minha Terra. Pessoas que saíam do Nordeste ou de outros lugares, iam para São Paulo, Rio de Janeiro, tentar uma nova vida, e sei lá porque as coisas não davam certo, e eles queriam voltar para a sua terra, eles queriam voltar para a sua cidade, para seus parentes, para a sua família, para o lugar onde eles nasceram, onde eles tinham vínculos para aqueles a quem eles amavam. Só que eles não tinham recursos, eles não tinham condições. Então o programa era basicamente o Gugu, que era um apresentador, pegava alguém que queria voltar para sua terra e fazia lá todo um show, obviamente, para vender muitos comerciais e trazer muito dinheiro para a emissora, mas levava aquela pessoa de volta para sua terra. Irmãos, perdoem a ilustração bobinha, mas o fato é que os judeus, na época do livro de Esdras, se encontravam em exílio. Nós conhecemos a história, eu não vou me deter nela aqui. Os judeus estavam em exílio por causa do pecado repetitivo de Israel. Deus cumpriu a sua palavra e levantou-se a sua ira contra eles e os levou cativos ao exílio. Destruiu a terra e deu aquela terra que ele havia prometido a eles a outros. Mas por causa da promessa e da providência de Deus, os judeus começavam agora a voltar do exílio para a terra prometida. Já haviam se passado os 70 anos profetizados por Jeremias e uma leva de judeus já tinha voltado para a cidade santa, para Israel, e encontrou a cidade destruída. Então começaram a reconstruir o templo e eram encorajados pelos profetas Ageu e Zacarias e por alguns sacerdotes e nobres que lá estavam. Isso só aconteceu porque aqueles que levaram Judá e Israel cativos também caíram. Deus usou aquele império, o Império Babilônio, para trazer juízo sobre os judeus, mas também trouxe juízo sobre eles depois. Então, após a queda do Império Babilônico, os judeus eles começaram a voltar para Israel, em algumas levas. Como nem todos tinham as condições e queriam empregar a viagem, eles decidiram acabar ficando e foram uns poucos, e depois foram mais uns poucos. Por volta do século V, na metade do século V, por volta de 458 a.C., Esdras, um sacerdote, um escriba versado na lei de Deus, reúne um grupo de judeus e decide retornar
do exílio do Império Medo-Persa para Jerusalém, para a Cidade Santa, para ajudar a reconstruir aquela cidade, ajudar a reedificar o templo e retomar o sistema sacrificial. Irmãos, eles se dispuseram a fazer uma jornada de cerca de 1.500 quilômetros a pé, uma viagem de aproximadamente 4 meses para voltar para a terra deles. Por que eles estavam fazendo isso? Por que Esdras colocou isso no coração? Porque eles queriam retornar à sua terra, queriam ver o seu templo reconstruído e adorar o seu Deus no lugar onde Deus havia lhes dado. Mas por que Esdras estava decidido a fazer isso? No versículo 10 do capítulo 7, a palavra de Deus nos diz que Esdras tinha colocado em seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Para ensinar em Israel, obviamente, ele precisava retornar do exílio e ir até a Cidade Santa e ajudar na reconstrução do templo e na retomada do sistema sacrificial. Mas nós sabemos que Esdras, ele nasceu no cativeiro babilônico. Contudo, ele era um levita, ou seja, um sacerdote da família de Arão, e um escriba versado na lei de Moisés, ou seja, alguém que era capaz de compreender o que estava escrito e de ensinar aos outros. Mas ele também era um homem influente no Império Medo-Persa da época, porque ele tinha acesso ao rei. E ele não só tinha acesso ao rei, ele servia ao rei. E ele era bem quisto pelo rei, por isso ele era ouvido pelo rei. Então, cheio de coragem, cheio de ousadia, porque ele colocou no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor e de voltar para Israel e ensinar e fazer cumprir a lei, ele chega diante do rei e pede: devolva todos os utensílios que os babilônios tomaram do templo de Deus, e nos dê ouro e nos dê prata para reconstruirmos o templo. Imaginem só, irmãos, você chegar diante do rei, ou do rei da Inglaterra agora: me dá aí um monte de ouro, me dá aí um monte de coisas bonitas, porque eu vou construir um novo país lá e vou adorar o meu Deus. Foi basicamente isso que aconteceu. O rei não riu dele. Ele era alguém muito influente. O rei ouve ele e faz exatamente como ele pede. E Esdras reconhece que isso veio de Deus. Então ele dá graças a Deus porque ele sabe que foi o Senhor que inclinou o coração do rei para atender o pedido de restituir os utensílios sagrados do templo para ornar novamente a casa de Deus e para poder retomar o sistema sacrificial. Ele sabe que foi Deus quem moveu o coração dos líderes da Pérsia para dar ouro e prata, como o rei faz por meio de um decreto, que deem ouro e deem prata para o povo retornando à terra, para que eles possam ir para Jerusalém e fazer segundo a palavra do Deus deles, do Deus de Israel. Então Esdras estava ciente da boa mão do Senhor sobre ele. Então ele se anima para a viagem, ele começa a preparar, juntar o povo, sacerdotes para poder ensinar, levitas para poder servirem no templo e fazer todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Então ele ajunta o povo e acampa com o povo 3 dias junto ao rio Ahava. O que acontece aqui, irmãos? Nesse momento, é a passagem que nós lemos. Eles se acampam junto ao rio, mas eles não vão direto tocando trombetas e todos felizes partindo em viagem. Não, o que Esdras faz aqui? Ele apregou um jejum para que o povo que estava ali reunido se humilhasse perante o Senhor e para que o povo pedisse jornada segura diante da perigosa viagem que eles estavam prestes a fazer. Imaginem só, mais de 1.500 quilômetros, cerca de 900 milhas, 4 meses de viagem, cheio de utensílios preciosos, cheio de ouro, prata e mais um monte de coisas, com crianças e mulheres. E para piorar, sem um exército e sem cavaleiros. Ou seja, alvo fácil de assaltantes e mercenários ao longo de todo o percurso. Então, Esdras, ele proclama um jejum para pedir a bênção de Deus. Ele se humilha diante de Deus e todo o povo para pedir a bênção de Deus para essa viagem. Mas por que Esdras não pediu exército? E por que Esdras não pediu cavaleiros? Por que Esdras não pediu uma escolta real
para o rei. Ora, Esdras não faz isso porque ele já havia dito ao rei que a boa mão do Deus de Israel estava sobre o seu povo e os faria retornar à terra em paz e em segurança. Irmãos, mesmo sabendo dos perigos da jornada, mesmo sabendo que estava levando mulheres e crianças, fora todo o ouro, toda a prata, os itens valiosos, mesmo sabendo que ele próprio não era um líder militar, mas um sacerdote, alguém que entendia da lei de Deus, não é um perito em viagens e em segurança, Esdras, mesmo assim, decide não pedir essas coisas ao rei. E por que ele não pede? Porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria envergonhando o rei de Israel diante do rei Artaxerxes, que era o rei do Império Medo-Persa naquela época. Porque o rei pensaria que o Deus de Israel não era poderoso o suficiente para livrar aquele povo, que o rei pensaria que aquele povo precisava do poder dele próprio, da autoridade dele própria, para enviar o povo para lá. Irmãos, Esdras havia dito, a boa mão de Deus está conosco, e ele age de acordo com aquilo que ele falou. Percebam que Esdras não queria que o rei pensasse que o Deus Criador precisava da ajuda do rei para que o povo retornasse à terra. Não. Irmãos, Esdras tem um tipo de fé excepcional. Ele se enche de coragem e ele age de acordo com aquilo que ele proclama ao rei. A mão do Deus de Israel é sobre nós. Nós não precisamos de ajuda. Nós vamos fazer essa viagem seguros. Irmãos, ao ter esse tipo de fé e de coragem, Esdras ele estava vivendo a aventura da fé. E a fé exige de nós coragem em certos momentos. Atos como o de Esdras, que se coloca diante do rei ousadamente, pede ouro, prata e coisas preciosas para levar de volta para o lugar de onde foram tirados. A fé às vezes pede coragem para abandonar tudo o que Esdras havia conquistado. Lembre-se, ele era alguém de influência, ele era alguém importante. Ele iria voltar para um lugar onde ele não seria nada, ou teria muito menos do que aquilo que ele tinha naquele lugar. A fé de Esdras era corajosa e estava o ajudando a abrir mão daquilo que ele tinha. Irmãos, a fé também exige de nós, hoje, atos de coragem. Atos de coragem onde nós colocamos diante de Deus, nos colocamos diante de Deus e dizemos que dependemos apenas da boa mão de Deus sobre nós para nos ajudar e nos proteger. Nós não fazemos isso porque nós não confiamos e não descansamos no Senhor. E o que nós precisamos fazer é aprender a confiar e descansar no Senhor. E a mensagem hoje é para convidarmos, eu e você, a nos aventurarmos na fé. Irmãos, todos nós queremos viver uma vida cheia de aventuras, uma história de aventura na nossa própria vida, sermos os heróis da nossa própria história e olharmos para nós como os mocinhos da nossa própria história. Contudo, não há aventura maior na vida do que viver ao lado de Deus por meio da fé. Se nós lemos as Escrituras, nós vamos saber que, pela fé, Abraão saiu da sua terra e recebeu a promessa de um filho. Pela fé, Moisés não foi morto quando criança. Deus o salvou. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como em terra seca. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, Esther salvou todo o seu povo do extermínio. Pela fé, homens e mulheres, ao longo de todas as eras, fizeram grandes coisas e viveram grandes coisas diante de Deus, todos os dias da sua vida. Eu e você somos convidados a ter esse tipo de fé e a viver esse tipo de aventura na nossa própria vida, ao lado de Deus. Que em 2025, irmãos, você possa viver pela fé no Deus que te salvou e te transportou das trevas e trouxe você para o reino do seu Filho amado. Que você possa ser como Paulo e abandonar de uma vez por todas, vencer a sua paralisia espiritual e parar de ficar olhando para trás, remoendo o passado, olhando como eram bons os velhos tempos, como Deus fez grandes coisas por nós. Não, que você possa olhar para frente e com Paulo você possa dizer, uma coisa faço,
Esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Que nós possamos ser como Esdras, cheios de fé e de coragem, para ir até o rei e para pedir aquilo que Deus nos colocou no coração. E que nós sejamos cheios de fé e de coragem para nos humilharmos diante de Deus, para que Ele nos abençoe para fazermos aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. E que ao fazer isso, você decida confiar na soberania e na providência de Deus em todas as áreas da sua vida. Que você viva de acordo com aquilo que você crê. Não somente crê, mas também fala, proclama, que você crê de fato naquilo que você fala que acredita. Que você seja como Esdras, confiante na poderosa mão de Deus. E que tudo que você se dispuser a fazer seja por meio da fé. Porque nós sabemos, Paulo nos ensina, tudo o que não é feito por meio da fé é pecado. Então que nós possamos ser homens e mulheres cheios de fé e que tudo aquilo que nós fizermos seja por meio da fé. Irmãos, assim como Esdras e o povo, eles tinham uma jornada diante deles, nós também temos uma jornada diante de nós. Assim como Esdras e o povo estavam participando do quadro De Volta para a Minha Terra dos tempos antigos, nós também estamos numa peregrinação. Esdras e o povo estavam voltando para Israel, e para Jerusalém mais especificamente, para a Terra Prometida e para a Cidade Santa. Nós também, a semelhança deles, somos estrangeiros e peregrinos aqui. Nós também estamos viajando, mas não para um lugar físico específico. Nós estamos viajando para a nossa pátria celestial, para o nosso verdadeiro lar. Porque essa terra não é o nosso lar. A nossa pátria ela é celestial. A nossa herança está guardada nos céus para nós, esperando o dia da revelação de Deus para ser revelada juntamente com Ele. A nossa verdadeira vida está escondida em Deus, como diz Paulo aos Colossenses, esperando o dia da revelação de Deus, então nós receberemos a nossa vida. Irmãos, todos nós queremos ter êxito na nossa jornada. Todos nós queremos prosperar, ter histórias maravilhosas, ser uma família feliz, olharmos para trás no fim da nossa vida e vemos que vivemos uma vida digna, com sentido, com propósito, uma vida que valeu a pena. Todos queremos ser vencedores e não derrotados. Inclusive usamos, como foi ilustrado na escola bíblica hoje, versículos fora de contexto. Não, eu fui chamado para ser cabeça e não cauda, e coisas desse gênero. Todos nós queremos essas coisas. Mas a questão é como ter bom êxito na nossa jornada, na nossa peregrinação aqui nessa terra. E a verdade é que tudo começa com o temor do Senhor. Por que com o temor do Senhor? Porque o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor conduz à vida. Provérbios 19, 23. E foi exatamente o temor do Senhor que fez Esdras e o povo proclamarem um jejum, se humilharem e orarem a Deus, pedindo a bênção dele para a viagem que eles estavam prestes a fazer. Como então que o povo se consagra a Deus? O texto nos diz, eles proclamam um jejum ao Senhor com o propósito de se humilharem e fazerem uma boa viagem. Ao jejuarem e clamarem a Deus, Esdras e o povo, eles estavam reconhecendo, irmãos, que a ajuda de Deus é mais valiosa do que a ajuda dos poderosos da terra. Aqui está a fé de Esdras em exercício. Ele não buscou a ajuda do rei. Ele buscou a ajuda de quem realmente poderia fazer com que aquela viagem tivesse bom êxito. Com que eles pudessem retornar os utensílios da casa de Deus à casa de Deus. Todo o ouro e toda a prata que Deus tinha dado a eles. Eles próprios, as mulheres deles e os filhos deles também. Eles sabiam que somente Deus poderia fazer com que eles fizessem a jornada toda em segurança. E aqui nós temos um dos grandes elementos da aventura da fé. Nessa passagem, nós temos dois elementos que fazem parte da grande jornada da aventura da fé na nossa vida. O primeiro deles é o jejum. E jejum é quando você se abstém de algo legítimo para apropriar-se de algo ainda melhor. Irmãos, na Bíblia,
o jejum é a negação voluntária de uma função natural nossa, nos alimentarmos, com o propósito específico de nos dedicarmos a Deus por meio da oração e da comunhão com Ele. A Bíblia, ela foca no jejum em seu sentido primário, ou seja, a abstinência de alimentos. Mas o jejum não deve ser confinado apenas à comida e à bebida. O Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: o jejum deve realmente incluir a abstinência de qualquer coisa que seja legítima em si mesma por causa de algum propósito espiritual especial. Irmãos, quando nós falamos sobre jejum, nós ou viramos a cabeça, ou reviramos os olhos, ou começamos a pensar em outras coisas, porque não faz parte da nossa prática espiritual diária, cotidiana, porque nós abandonamos isso. Nós somos uma geração que vive na época do fast food e do delivery. Nós estamos com comida a 2 dedos da nossa boca. Nós estamos com comida a 50 minutos de entrega, sem esforço algum, apenas com 3, 4 cliques. Nós podemos ir ali no restaurante, em 5 minutos nos alimentarmos com toda a sorte de bênçãos de Deus para nós. Então nós somos uma geração que abandonou a prática bíblica do jejum. Por quê? Porque nós entendemos que jejum é algo ruim. E, na verdade, é algo ruim ficar sem se alimentar. Mas nós não praticamos nenhum tipo de jejum no sentido de que nós não nos abstemos de nada para nos dedicarmos a Deus. Nós somos tão cheios, irmãos, de informação o tempo todo. Nós somos tão cheios de relacionamentos, de diversas coisas, incluindo comida, o tempo todo, que nós não abdicamos de nada para dedicarmos um tempo especial a Deus. Nós não abrimos mãos às mídias sociais, nós não largamos o nosso telefone, nós não deixamos de estar com pessoas conversando para estarmos em um momento solitário com Deus. Nós não abrimos mão do nosso sono para dedicarmos algum tempo à leitura, ou à oração, ou à santificação diante de Deus. Nós não fazemos essas coisas a fim de nos dedicarmos durante um período espiritualmente somente a Deus. Irmãos, nós não fazemos isso porque nós perdemos a ideia de que jejum é abrir mão de algo bom por algo ainda melhor. Porque nós não temos a experiência da presença de Deus, do poder de Deus nos consolando, da graça de Deus sendo derramada por nós, de Deus falando conosco por meio da sua palavra. Irmãos, o jejum é abrir mão de algo bom por algo melhor, porque jejum é se deleitar mais em Deus do que nas bênçãos de Deus. Alimento é uma bênção de Deus. Eu sempre falo, tudo podia ter gosto de terra, mas não tem. Cada coisa tem um gosto específico para nós desfrutarmos. Tudo poderia ser preto e branco, mas não é. Todas as coisas têm cores para que nós possamos nos deleitar. Essas coisas são boas, são bênçãos de Deus. Tecnologia, como nós vimos no mês passado, no nosso tema da escola bíblica, é algo bom, é algo de Deus para nós usarmos com sabedoria e discernimento, para glorificarmos a Deus e melhorarmos a nossa vida. Mas nós queremos mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Então nós não abrimos mão de algo para estarmos com Deus. Nós não abrimos mão de algo bom para termos algo melhor. O nosso problema, então, é que nós não praticamos o jejum na nossa vida espiritual. Por quê? A resposta é que nós não queremos nos aventurar na fé. Nós queremos ficar em águas rasinhas. Nós queremos ficar onde está tudo bem, onde nós controlamos, onde nós temos o controle total, onde nós fazemos as coisas de acordo com a nossa vontade, com aquilo que nós estamos querendo. A resposta é que nessas águas rasinhas, nós estamos sob o controle. Nós achamos que conseguimos fazer as coisas de acordo com a nossa própria sabedoria, força, inteligência e vontade. Nós contamos mais com a ajuda daqueles que podem nos dar algo do que com a ajuda daquele que é todo-poderoso e pode nos dar todas as coisas que nós pedimos a Ele em oração. Irmãos, nós nos contentamos com tão pouco, e esse é o nosso problema. E eu me lembro agora
de uma famosa passagem de C.S. Lewis. Ele diz que eu e você somos como crianças numa favela brincando com bolos de barro. E alguém vem e nos convida para passarmos um fim de semana na praia. E nós dissemos, não, que praia? Eu quero isso aqui mesmo. Eu estou feliz aqui. E por que nós rejeitamos um convite para passarmos um fim de semana na praia? Porque nós não temos noção da realidade, da dimensão que é passar um fim de semana na praia e desfrutar daquilo. A nossa realidade é somente essa, bolos de barro. Eu e você nos contentamos com ter um pouco. O nosso problema, irmãos, não é que nós queremos muitas e muitas coisas. O nosso problema é que a nossa vontade ela é fraca demais. Nós queremos algo agora e logo depois desistimos. E aí nós queremos outra coisa e logo depois nós desistimos. O nosso problema não é que nós somos fortes e cheios de vontade, mas é que a nossa vontade ela é fraca demais. Pense comigo no exemplo de Moisés em Êxodo. O povo havia pecado, feito um bezerro de ouro e dito, esse é o Deus que libertou vocês do Egito. Então eles ofenderam a Deus de forma gigantesca e Deus queria destruir o povo, mas Moisés intercede pelo povo. E ele diz, então tá, ok, vai você e o povo, mas eu não vou. O que Moisés diz? Não, Senhor, não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Porque de que adianta, irmãos? Moisés ia para a terra prometida, desfrutar de todas as bênçãos de Deus, uma terra que manava leite e mel, e não tivesse o próprio Deus com ele. Veja, Moisés não abria mão de algo melhor para ter algo bom. E é isso que nós fazemos, nós abrimos mão de algo bom, melhor, para ter apenas algo bom. Mas Moisés não queria ser forte aos olhos dos outros. Ele queria que Deus fosse com eles, porque ele sabia que não foi a força dele que abriu o Mar Vermelho. Ele sabia que não foi a força dele que trouxe as pragas sobre o Egito. Ele sabia que não foi a força dele que livrou todo o povo de Faraó e do seu exército. Ele sabia que não foi a força dele que fez aparecer Deus em trovões e tempestades e em grande nuvem e fogo no monte de Deus. Ele sabia que ele era fraco, pecador, como eu e você. Ele queria ser forte em Deus. Então o convite para nós vivermos a aventura da fé é que nós sejamos aquilo que nós realmente somos, fracos. Porque quando nós somos realmente aquilo que nós somos, ou entendemos que nós somos fracos, nós seremos como Esdras e como Moisés. Nós não vamos fazer uma longa viagem sem antes nos humilharmos e clamarmos a Deus por ajuda. Nós não vamos descer da montanha e trilhar rumo à terra prometida se a presença de Deus não for conosco. A boa notícia do Evangelho, irmãos, é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, é então que nós somos fortes, porque o poder de Deus pode agir em nós. É isso que Paulo nos diz nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, os versículos 9 e 10. Irmãos, então o primeiro elemento de uma vida de aventura na fé é a prática do jejum. Que esse possa ser um elemento que nós venhamos a praticar agora nesse ano. Que eu e você possamos nos consagrar a Deus, nos santificar a Deus, abrir mão de algo bom para termos algo melhor. Amém? Mas Esdras e o povo não apenas jejuaram, eles também oraram. E a oração é o outro grande elemento da aventura da fé. Irmãos, há muitos sermões sobre oração, mas pouca oração. Há muita teologia sobre como devemos orar, mas pouca prática de oração. Meus irmãos, pensem nos discípulos de Jesus. Eles viram milagres incríveis. Eles viram o Deus encarnado. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus controlar os elementos da natureza. Eles viram mortos ressuscitando. Eles viram grandes coisas. Mas eles não pediram uma vez sequer poder. Ajuda-nos a fazer os mesmos milagres que tu faz. Nos dá essas coisas que tu faz. Me ajuda a andar sobre as águas. Nos ensina agora como o Senhor fez Pedro andar. Não! Eles simplesmente pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles reconheceram a necessidade deles de oração. E eles viram em Jesus o modelo perfeito de oração. E eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, nós não oramos porque nós somos indisciplinados. Nós somos indisciplinados com o nosso tempo e com a nossa vida. E nós não reservamos um tempo e um lugar específicos para orarmos. Mas nós não oramos também, talvez algum de vocês possa dizer: eu não sei orar.
É por isso que eu não oro, eu não sei como orar. Eu não posso ir na frente dos outros ou dobrar os meus joelhos e falar coisas porque eu não sei o que fazer, como orar. A boa notícia do Evangelho, irmãos, é que a oração ela pode ser aprendida. Nós podemos aprender a orar na escola do Messias. Você pode começar desajeitado e, à medida que for se familiarizando com a palavra de Deus, ir orando cada vez mais e crescendo em oração. Se você já aprendeu uma língua estrangeira, você sabe que é difícil no começo. Todos aqueles sons e fonemas diferentes que nós não fazemos na nossa língua, todas aquelas palavras novas para decorar. Mas você sabe que as coisas vão ficando mais fácil à medida que você vai estudando. E à medida que você vai estudando, as coisas vão ficando mais fácil. Assim, à medida que você se familiariza com a língua, você começa a compreender e a falar. Com a oração, a mesma coisa. À medida que você se familiariza com a oração, você vai começando a orar cada vez mais e de verdade. Mas, contudo, a única forma de aprendermos um idioma de verdade é falando. É colocando o nosso medo e vergonha de lado e exercendo a fala. Da mesma forma, você só aprende a orar se você orar. Nós só aprendemos a orar orando. Irmãos, quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, nós temos uma reunião pública de oração aqui, onde nós nos reunimos para orarmos, uns pelos outros, pela igreja e pelos propósitos de Deus na nossa vida. Que você possa começar participando dessa reunião de oração e aprendendo a orar, vindo a palavra de Deus e aprendendo a orar, e que depois você comece a praticar a oração no seu lar, com a sua família, em secreto também. Sabe por que nós oramos? Porque a maravilhosa notícia do Evangelho é que Deus não apenas ouve a nossa oração, Ele também responde às nossas orações. Vejam, Esdras e o povo estavam orando e jejuando. No versículo 23, nós lemos que Esdras diz o seguinte: e Deus nos atendeu. Eles se consagraram em jejum, eles oraram. E o que Deus fez? Deus ouviu. E Deus atendeu a oração deles. Irmão, Deus não despreza um coração quebrantado, nem rejeita a oração do seu povo. Se nós nos humilharmos e buscarmos a face de Deus, Ele vai responder a sua oração. Ele vê, Ele ouve e Ele também intervém na nossa vida. Deus age em resposta ao clamor do seu povo. No capítulo 8, dos versículos 31 e 32, Esdras diz o seguinte: depois que eles oraram, jejuaram, e eles partiram em viagem. Versículo 31. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. Deus ouviu a oração deles. E Deus deu livramento sobre eles, para eles, a respeito dos inimigos. Deus é fiel, irmãos. E porque Deus é fiel, Esdras e o povo fizeram a sua viagem em paz e em segurança. Porque Deus os livrou das mãos dos inimigos e daqueles que armavam ciladas contra eles. Vejam, não foi uma viagem tranquila, não foi uma viagem sem perigo algum, mas foi uma jornada, uma grande aventura. Mas Deus livrou eles da mão dos inimigos e daqueles que armavam ciladas no caminho, para que eles caíssem e fossem mortos se não chegassem ao seu destino. Então, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos que jejum e oração são ferramentas espirituais importantes. Porque por meio do jejum nós nos humilhamos diante de Deus. E por meio da oração nós vamos cheios de coragem e de ousadia e apresentamos a Deus a nossa necessidade. Quando nós jejuamos e oramos, nós estamos declarando que somos fracos. Mas ao declararmos a nossa fraqueza, nós oramos e nos santificamos àquele que tem todo o poder. Nós, ao jejuarmos e orarmos, desviamos os nossos olhos dos recursos que nós temos, daquilo que nós podemos fazer, e fixamos a nossa atenção naquele que tem todo o poder para fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade. Jejuar e orar é trilhar o caminho da vitória sobre as nossas limitações e pecados
e contar com o braço de Deus em nosso favor, diante dos grandes e perigosos desafios da nossa jornada nessa terra rumo à cidade celestial. Que em 2025 nós possamos praticar essas disciplinas espirituais, que nós possamos jejuar e orar ao Senhor. Mas o último ponto que eu quero tocar aqui nessa manhã é que, assim como quando Esdras e o povo estavam viajando, tiveram inimigos e perigos, a nossa jornada também tem inimigos e perigos. E nós precisamos estar cientes disso. Porque quando nós colocamos no nosso coração o propósito de servirmos a Deus e de vivemos para Deus em santidade e de orarmos e nos santificarmos, inimigos se levantam contra o nosso propósito de servirmos a Deus e de trilharmos o caminho até a cidade celestial. E são 3 os nossos inimigos: o nosso próprio pecado, o mundo e o diabo. Irmãos, o nosso pecado, a nossa carne, não quer que nós jejuemos e nos dediquemos à oração. Sabe por quê? Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. É isso que Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 5. A nossa natureza caída, corrompida, não quer as coisas de Deus. É exatamente por isso que nós precisamos do poder de Deus, pelo seu Espírito na nossa vida. Porque nós, se formos deixados por nós mesmos, nós não queremos as coisas de Deus. Se Deus não nos envolver nas suas cordas, nos seus laços de amor, e não nos atrair para Ele, nós jamais iremos querer a Deus. E Paulo mesmo nos fornece o antídoto para vencer o nosso pecado. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós podemos vencer o nosso inimigo interno, a nossa carne, a nossa natureza corrompida, a nossa natureza caída e pecaminosa, pelo poder do Espírito habitando em nós. Só há mudança, e mudança duradoura, se nós agirmos por meio do poder do Espírito em nós. Porque o nosso fogo, ele pode até produzir algum calor, e nós podemos mudar, mas uma mudança duradoura, irmãos, só é gerada pelo fogo do Espírito de Deus, nos purificando e nos transformando cada vez mais à imagem do Filho de Deus. Um segundo inimigo, quando nós decidimos seguir a Deus, dedicar nossas vidas, o mundo também vira nosso inimigo. João diz na sua primeira epístola: irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. As pessoas, quando nós colocamos o propósito no nosso coração de buscarmos a Deus e de vivermos de acordo com a palavra de Deus, as pessoas vão achar que nós somos lunáticos, pessoas sem noção, que não aproveitamos a vida, que vive falando apenas de Deus e que leva a sério demais esse assunto de pecado e de vida eterna, e que nós não relaxamos e não vivemos e não aproveitamos, ou que vão intencionalmente querer que nós abandonemos esse caminho. Irmãos, vamos ler novamente o versículo 31. Diz o seguinte: e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Se nós decidimos andar com Deus, a nossa jornada da nossa vida rumo à cidade celestial será perigosa. Nós não vamos andar, sinto muito quebrar o sonho de vocês, de vitória em vitória em 2025. Nós não vamos ser cabeça somente, não cauda. Nós não vamos estar no topo e sermos mais do que vencedores, no sentido de conquistarmos as coisas materiais. Mas nós viveremos uma vida cheia de perigos. Perigos espirituais, com pessoas querendo nos desviar do caminho, querendo nos afastar de Deus. Pessoas que armam ciladas contra nós no caminho. Mas sabe qual é a boa notícia do Evangelho? É que o Rei, o Senhor Jesus, já venceu o mundo. Então eu e você podemos ter coragem e bom ânimo, e certos de que também venceremos. Ainda que soframos, ainda que tenhamos dificuldade, nós venceremos, porque o Rei já venceu o mundo, e a sua vitória é nossa. O mundo será o nosso inimigo. Mas, infelizmente, a verdade é que também boa parte da igreja vai se tornar seu inimigo, se você quiser se santificar, se você quiser orar e viver uma vida correta diante de Deus.
Vão chamar você de fanático, alguém que está exagerando. Não, essa passagem não é bem assim. Não, isso não é pecado. Vão vir com interpretações novas para nos fazer perdermos o propósito de andarmos em santidade diante de Deus e santificação todos os dias da nossa vida por meio da oração e da comunhão com Deus. Não dê ouvidos, nem ao mundo, nem àqueles que militam contra Deus no meio da igreja. Dedique a sua vida à santificação e à oração. Terceiro inimigo, irmãos, nós não podemos nos esquecer jamais das realidades espirituais. Nós não podemos nos esquecer do inimigo das nossas almas, o diabo, que anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, como diz Pedro na sua primeira epístola. É por isso que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes na nossa jornada. É por isso que nós precisamos viver no poder e na dependência do Espírito de Deus, em consagração e oração, não em conhecimento acumulado, não de acordo com a nossa própria sabedoria e inteligência, não de acordo com o que os outros dizem, mas em consagração e oração no poder do Espírito de Deus. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, precisamos dos óculos do Evangelho para viver a nossa vida. Precisamos enxergar as coisas a partir da palavra de Deus e discernir as coisas espiritualmente. Somente com os óculos do Evangelho vamos discernir as coisas e compreender as coisas pelo seu verdadeiro significado, pela sua realidade mais profunda, pela sua realidade espiritual. Por meio do Evangelho, irmãos, nós também não precisamos temer os poderes das trevas, nem coisa alguma que se levanta contra nós. Por quê? Porque Deus em Jesus, na cruz, já derrotou todos os poderes das trevas. E com Ele, nós vencemos também. Nós não precisamos temer, porque Cristo já venceu todos os poderes das trevas. E com Ele, nós vencemos também. Para encerrar, irmãos, essa passagem ela nos traz várias questões, tem vários pontos aqui que eu não abordei, mas que nós possamos praticar o jejum e a oração nesse ano que se inicia. E que nós possamos fazer isso dando ênfase na mão de Deus sobre nós. A mão poderosa de Deus é sobre nós. Deus é soberano. Deus é quem nos protege, nos guarda na nossa jornada rumo à cidade celestial. A mão do nosso Deus vai nos livrar dos nossos inimigos e de todos que armam ciladas contra nós. Confie em Deus. Descanse em Deus nesse ano. Apresente a Ele todos os seus planos e projetos. Confie nele, Ele está cuidando de você. O que você tem que fazer é, justamente, orar e jejuar para descobrir a vontade de Deus para a sua vida nesse ano. Irmãos, uma coisa que nós temos que perceber também é que tudo o que está acontecendo nesse texto aqui está acontecendo em comunidade. Nós temos que prestar atenção na natureza comunitária do que está acontecendo aqui. Esdras não está sozinho. Esdras não está decidindo coisas sozinho. Ele está sendo movido por Deus e está reunindo o povo de Deus. Porque Esdras sabia que ele não podia realizar aquela tarefa sozinho. Eram necessárias pessoas, irmãos, para fazer os trabalhos braçais, de carregar as coisas, os vasos, o ouro e a prata. É por isso que ele, numa passagem que nós não lemos, ele divide tanto de ouro para um, utensílios para outro, para que todos levassem. E quando eles chegam na Terra Prometida, todos apresentam de volta aquelas coisas. Esdras precisava de outras pessoas. Esse esforço de retornar à Terra foi um esforço comunitário. Os membros do corpo, cada um desempenhando o seu papel segundo o dom que Deus havia lhes dado. Por isso, busque viver em jejum e oração esse ano, mas faça isso em comunidade, na igreja local que Deus colocou você. Sirva com os dons que Deus deu a você. Edifique outros e seja edificado por outros nesse ano. A igreja não é uma questão de opção, a igreja é necessária. Nós também podemos aprender, eu quero encerrar aqui, que o propósito da jornada de Esdras não era só retornar para a terra e ter dias felizes
e comer do bom e do melhor, mas era edificar a casa do Deus de Israel. O propósito da minha e da sua jornada também é glorificar a Deus e fazer com que o seu bom nome se espalhe nessa cidade ou aonde Ele nos levar. Por isso que nós possamos imitar Esdras e viver a nossa vida dedicada ao Senhor, para o bem da sua casa e do seu santo nome, por meio do jejum e da oração constantes na nossa vida. Que essa seja uma realidade para nós nesse ano que se inicia. Amém? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar?